Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 15 e chegamos ao trecho em que o apóstolo Paulo nos fala a respeito da caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação. E Paulo nos diz o seguinte: o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando, mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Fez mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Quando Paulo nos diz, é um trecho belíssimo, né? Nos faz pensar em muitas coisas. Quando Paulo nos diz que fora da caridade não há salvação e que essas três características, não, essas três qualidades se coadunam, a fé, a esperança e a caridade, elas se complementam, estão ali em todos os momentos. Jesus faz questão de exaltar isso e Paulo também traz isso para cada um de nós. Se nós pensarmos essas características, elas se assemelham muito ao que Jesus nos diz sempre a respeito dos mandamentos, né? Que o maior de todos é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós pensamos as situações do dia a dia, né? Quando nós nos colocamos nas situações do dia a dia, e se colocar no lugar do próximo é um exercício que deve ser feito diariamente, nós começamos a avaliar algumas coisas e pensar essas coisas com outro ponto de vista. Porque quando coisas positivas acontecem, por exemplo, a satisfação que sentimos quando alguém nos parabeniza pelo nosso aniversário. Quando a Doroteia manda um texto bonito, né? A Doroteia sempre coloca palavras muito gentis, muito carinhosas no aniversário de todos nós. Quando um amigo ouve uma música e lembra de você, ou quando vê um vídeo engraçado e marca você, ou qualquer coisa assim, né? É muito gostoso sentir-se lembrado, sentir-se querido, né? Nesse sentido. Mas quando coisas difíceis acontecem, ou quando coisas ruins acontecem, a gente tem o péssimo hábito de exercer o julgamento, né? Mas está errado, eu não faria dessa forma, errou nisso, pecou naquilo outro. Nós temos aprendido ao longo aí dos tempos que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. E agir errado é comum na natureza humana. Assim como é comum também na natureza humana, na natureza divina, né? Que Deus acaba concedendo a cada um de nós, né? Inclusive a questão da morte de Jesus, né? Jesus morreu para libertar a humanidade do pecado e nos dar a oportunidade do recomeço. Então é uma condição divina, já que eu não estou condenada aí pelos erros que cometo. Quando nós pensamos então essas questões no âmbito das coisas ruins e nos colocamos como algoz, o nosso julgamento ele diminui bastante, já não fica mais tão efervescente, né? Eu não fico mais tão fervorosa quando eu me coloco no lugar do outro no sentido ruim. Se eu cometi um crime,
como eu gostaria de ser tratado? Eu quero ser tratado de forma digna, ou eu acho que eu tenho que ser apedrejada, eu tenho que ser jogada no limbo da sociedade, eu não posso mais ter a oportunidade do recomeço? Se eu fui maledicente ou se eu cometi alguma arbitrariedade contra uma pessoa, eu também quero ser julgada e não tenho a oportunidade da mudança. São coisas que nós temos que pensar a respeito da nossa vida, porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, eu lembro muito do Dr. Fernando falar, quando você desencarnar, como você gostaria de ser recebido? E ele fala isso para que a gente modifique muito a nossa postura quando nós estamos no trabalho do centro, para que a gente esteja focado naquilo ali. Você gostaria de ir a um hospital e ser mal atendido? Ou que o médico, os enfermeiros ou os responsáveis pela triagem mal olhasse ali nos seus olhos ou na sua expressão e perguntasse o que você está sentindo? Se você chega em um ambiente, você gostaria de ser recebido com um sorriso ou com descaso? Então, a partir do momento que nós entendemos que podemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, a nossa perspectiva a respeito do mundo e a respeito da caridade muda. Por quê? Porque eu não gostaria de ser maltratada. E não pode ser um exercício de barganha. Vou fazer só isso porque eu não gostaria de ser feito assim. Quando a gente começa a prestar atenção, isso passa a fazer parte do nosso cotidiano. E Paulo fala isso porque ele foi um grande exemplo, né? Paulo se chamava Saulo e era um grande perseguidor dos cristãos. E quando ele tem a iluminação, né, quando Jesus pergunta para ele, Paulo, por que você me persegue? Né, Deus, por que você me persegue? E aí ele literalmente cai do cavalo e percebe que tudo que ele estava fazendo até ali estava errado. E aí ele inclusive resolve mudar o seu nome, né? Como os judeus tinham o hábito de colocar os nomes de acordo com as características físicas, Paulo resolve aí mudar a consoante e sai de Saulo para Paulo, que no hebraico significa aquele que se vê pequeno, aquele que se diz pequeno, porque ele tinha condição, né, não só pequeno na estatura, mas pequeno mesmo diante da grandeza divina e também da sua misericórdia. Então, Paulo é um exemplo muito claro de como nós podemos ser restaurados, de como fazer uma coisa errada em determinado momento não nos limita a passar a fazer o certo, desde que nós reconheçamos e nos esforcemos para que o correto passe a ser feito. Quando Paulo falou sobre essa questão da caridade, que fora da caridade não há salvação, e ele cita essa questão do amor, eu acredito que muitos conhecem a carta de Paulo aos Coríntios, né? Principalmente o capítulo 13, quando Paulo fala a respeito da questão de que fora da caridade não há salvação, e também do amor. E ele usa, né, um trecho que ficou muito conhecido, depois inclusive no poema de Camões, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E também foi utilizada pelo Renato Russo na canção Monte Castelo, né, quando o Renato Russo diz que o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. Também fazendo uso, né, das palavras do Camões lá no seu soneto, né, no seu mais conhecido soneto. E Renato Russo coloca o nome da canção de Monte Castelo, porque Monte Castelo foi a cidade onde o Brasil combateu durante a Segunda Guerra Mundial e a vitória mais expressiva, né, dos pracinhas da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. E a guerra é um ambiente muito hostil, em que o amor e a caridade fazem toda a diferença. Nós estamos num momento muito conturbado no planeta, tanto materialmente quanto espiritualmente, em que guerras estão sendo vividas em todos os âmbitos.
na saúde, na política, nas nossas questões pessoais, nas questões profissionais. Então é preciso que a gente exerça o espírito da caridade, de apaziguar os nossos ânimos e de fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por cada um de nós, né? Não só aqui na matéria, mas também no plano espiritual. Eu desejo que todos vocês tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo, pessoal!